Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai de infinita justiça, que nos concede constantemente oportunidades para o nosso crescimento, oportunidades para o aprendizado. Nós sabemos que este Pai, conforme nos define João Evangelista, este Pai que é amor, não nos castiga. Este Pai nos oferece oportunidades infinitas para aprendermos as lições que precisamos aprender. Então, por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós encontramos nas anotações daqueles primeiros seguidores de Jesus, aqueles que nós conhecemos como evangelistas. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo como oportunidade para estudarmos, refletirmos, aprendermos um pouco mais aqui conjuntamente acerca do Evangelho. Então é por isto que hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus. E trouxemos para estas nossas reflexões mais um capítulo do Livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 24, que tem como título Verbo Nosso. Então aqui Emmanuel dedica mais um capítulo deste livro, já é o 4º capítulo seguido em que Emmanuel dedica para estudar acerca do nosso comportamento, acerca da paciência, acerca do uso da fala. E este capítulo também tem como base o capítulo número 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel dedicou o capítulo 21, 22, 23 e este capítulo 24 estudando itens do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 9. Então, hoje estudaremos este capítulo 24 sobre o nosso verbo. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez a leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 45, onde ele nos fala sobre compreensão, nos fala sobre perdão, nos fala sobre mágoas, nos fala sobre ressentimentos. Então ele nos fala sobre tudo isto em uma mensagem curta. Como sempre, neste livro, Minutos de Sabedoria, as mensagens são bem curtas, mas com ensinamentos profundos. Então Pastorino nos diz o seguinte: se alguém não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza.
Então aqui Pastorino nos orienta que não podemos guardar em nosso coração, no nosso íntimo, estes rancores, estes ressentimentos, estes medos, essas tristezas. Então, mágoas, ressentimentos, medo, tristeza, não podemos e não devemos de forma alguma guardarmos em nosso coração, porque isto só nos prejudica, não nos auxiliou nunca e jamais nos auxiliará. E ele diz ainda: caminhe para a frente. Não podemos ficar parados, pensando, remoendo, reclamando, maldizendo o nosso passado. É preciso erguer a cabeça, conforme nos fala Emmanuel, erga a fronte e siga adiante. E aí ele diz ainda: quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Então, muita gente, muitas pessoas, muitos companheiros e companheiras de jornada estão esperando por nós, estão esperando de nós um apoio, uma compreensão e um gesto de carinho. E ainda diz: se não o compreendem, não se importe. Então, se alguém não nos compreendeu, se alguém não nos compreende ainda, não nos importemos, sigamos adiante. E por último ele diz: perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso seguir sempre adiante, porque constantemente na nossa caminhada nós encontramos e continuaremos a encontrar sempre lições preciosas que nos auxiliarão constantemente nesse nosso progredir. Então aqui encerramos essas palavras de Pastorino para começarmos nas palavras de Emmanuel, onde ele traz como destaque para estas reflexões palavras de Jesus, mais uma vez lá do Sermão do Monte, anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 22, em que Jesus disse o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu em juízo. Então aqui Jesus nos chama a atenção que no mandamento mosaico, ele nos disse, no caso Moisés anotou mediunicamente para não matar. Mas aí Jesus vem e diz que não é simplesmente não matar, que aquele que apenas, sem motivo algum, se encolerizar contra o seu semelhante, já terá contra ele um julgamento em juízo. E aí vem Emmanuel e ainda destaca em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, que traz estudo belíssimo sobre o ato de encolerizar-se ou de nos encolerizarmos. Ele nos diz o seguinte, nesse destaque dos espíritos amigos, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então muitas pessoas ainda acreditam que o corpo que é o culpado, que pelo fato de alguém ter um corpo mais robusto, um corpo mais musculoso, é motivo de se encolerizar, que o corpo é culpado. Não, de forma alguma. Como já falamos e a doutrina espírita nos mostra de uma forma abundante, de uma forma tão clara, que o corpo é apenas uma ferramenta que está à disposição do espírito. Então prestemos atenção que os espíritos amigos nos dizem aqui em relação ao corpo, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, todos os vícios, todas as virtudes são do espírito, não são do corpo. O corpo, conforme já dissemos, é apenas o instrumento que eu, espírito, ser imortal, utilizo provisoriamente
para manifestar-me. E aí vem Emmanuel e começa nos dizendo o seguinte: ainda as palavras. Então aqui ele chama atenção logo nessa primeira frase tão curta, que depois de vários estudos que foram realizados acerca da palavra, ainda continua o estudo acerca das palavras. E aí ele diz: velho tema, você dirá, e sempre novo, repetimos. Então você diria que a palavra, o estudo sobre a palavra, é um velho estudo, mas os espíritos amigos nos dizem que é sempre um estudo novo, porque ainda não aprendemos o que deveríamos ter aprendido acerca do uso do verbo, o nosso verbo. E aí ele diz na sequência que que sempre existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, ou seja, aquela ciência que estuda a língua, a história de uma língua, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Então aqui ele nos fala da filologia, nos fala da gramática, nos fala da praxe e também nos fala da imprensa que enfileira as palavras e transforma em livros. E aí ele diz ainda na sequência: referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, ou seja, aquele verbo que sai de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção. Que tipo de ingrediente nós estamos colocando no verbo que sai da nossa boca? Então é isto que ele nos traz aqui, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos. Então aqui ele nos diz que o nosso verbo, a nossa fala, o nosso falar transporta o calor do nosso sangue e a vibração dos nossos nervos. E ele diz que ele também, ou seja, o nosso verbo pode transportar o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Estamos realmente colocando no nosso verbo, no nosso falar, este açúcar do entendimento e também o sal do raciocínio? E ele acrescenta que é indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão. Então aqui ele nos lembra que quando nós falamos, nós precisamos demonstrar firmeza no nosso falar e, ao mesmo tempo, esta firmeza tem que ser acompanhada de compreensão. Firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. Firmeza e compreensão para não perdermos o foco, não sairmos fora do objetivo do nosso falar. E aí ele diz na sequência: no trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto o pão simples no serviço da mesa. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós estamos falando no nosso trabalho cotidiano, este nosso falar precisa ser natural quanto o pão e simples no serviço da mesa, do pão simples da nossa mesa. No intercâmbio afetivo, ou seja, quando nós usamos o nosso verbo no intercâmbio afetivo, usemos o nosso verbo à feição de água pura. Prestemos atenção nessas conceituações, nesses exemplos que Emmanuel nos traz sobre o uso correto do verbo. Então, no intercâmbio afetivo, usemo-lo à feição de água pura. E ainda ele nos diz que no uso do verbo, nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários.
Então aqui nós precisamos aprender o manuseio do nosso verbo, assim como o cirurgião aprendeu de forma muito tranquila o manuseio do bisturi, que se limita prudente à incisão da zona enfermiça, sem prejudicar as outras áreas. E por último ele diz aqui ainda acerca do uso do verbo, que nos dias tristes tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Então, nos dias tristes, é preciso que nós aprendamos também a usar o nosso verbo na dosagem correta, para auxiliar e não para prejudicar as outras criaturas. E ainda ele diz mais alguma coisa acerca do uso do verbo, acerca do uso da palavra, que palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida, se usarmos corretamente. Porque pode ser, ao invés de agente na construção, pode ser agente na destruição desses edifícios da nossa vida. Então é preciso que usemos a nossa palavra nessa condição de agentes da construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las, ou seja, lancemos as palavras na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Então aqui nós podemos lembrar aquelas palavras de Jesus quando ele nos disse: fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então aqui ele nos lembra que nós precisamos aprender a lançar as nossas palavras, usar o nosso verbo, lançar elas em direção às outras pessoas com equilíbrio, com a tolerância que nós desejamos também receber das outras pessoas, com equilíbrio e com tolerância. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Então aqui ele nos chama a atenção que no uso do verbo é preciso a vigilância constante para evitarmos a desconsideração e a ironia em relação às outras pessoas. E ainda ele diz que todo sarcasmo é tiro a esmo. E por último, ele lembra que, e sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio. Então aqui ele nos lembra que todas as vezes que estivermos coléricos, que estivermos irritados, o melhor a fazer é exatamente guardarmos o silêncio. De vez que prestemos atenção, prestemos bastante atenção, e se de tudo isto que falamos aqui, acerca do uso do verbo, acerca do nosso comportamento, nós guardarmos esta frase de Emmanuel, já terá sido muito válido este nosso diálogo, este nosso encontro aqui neste momento, porque ele diz o seguinte, que a cólera, este estado colérico, é tempestade magnética, a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde irá cair. Então a cólera é este estado magnético destemperado, é esta tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos naquele momento de cólera é igual um raio fulminatório que, conforme nós falamos no linguajar popular, quando risca lá o céu, não sabemos onde ele irá cair e muito menos qual estrago ele irá fazer. Assim são as palavras que arremessamos ou que podemos arremessar ou que venhamos a arremessar nestes momentos de tempestade magnética na alma. Então é por isto que o mais aconselhável é exatamente isto que ele nos disse, ficarmos em silêncio neste momento de destempero, neste momento de tempestade magnética. E para encerrarmos, já que Emmanuel conclui aqui as reflexões, para encerrarmos as nossas reflexões, vamos citar aqui mais uma vez o capítulo 22
do livro Entre a Terra e o Céu, de autoria de André Luiz e Chico Xavier, onde a irmã Clara nos faz referência também aqui ao uso da voz e também ao uso da palavra, e também ela nos fala sobre este estado colérico. Então ela começa nos dizendo aqui o seguinte acerca da palavra, que a palavra, segundo a irmã Clara, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Então, a palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energias elétricas. E ela diz que a mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de forças, é essa central de energias, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então a palavra produzida, sem sombra de dúvida, que é igual ela fala aqui, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então é preciso que tenhamos constantemente a vigilância para regularmos esta descarga eletromagnética. E na sequência ela fala sobre a cólera, que indiscutivelmente a cólera não aproveita a ninguém. Não passa, ela diz que a cólera não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais por defeito na instalação de nosso mundo emotivo. Então aqui ela fala que este momento de cólera, ou neste momento de cólera, é exatamente naquelas situações de defeito na instalação de nosso mundo emotivo, ou seja, desequilíbrio no nosso mundo emotivo, onde nós arremessamos raios destruidores ao redor de nossos passos. Raios destruidores, assim como Emmanuel nos fala de raios fulminatórios, aqui ela usa o termo de raios destruidores. E aí na sequência ela diz ainda que a cólera, como que descemos, no período de cólera, nós descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior, e que a cólera, segundo conhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativa à voz. Então é preciso a vigilância constante, é preciso aquele trabalho constante em que Jesus nos orientou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mas se você, se eu, se cada um de nós entrar nesse estado de desequilíbrio, vigiemos pelo menos para ficarmos em silêncio. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, em nome de Jesus. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, ao nosso aprendizado. Muito obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus.